estudante, tudo bem com você? Espero que sim, ó. Bem-vindos à nossa disciplina Produções Audiovisuais aplicadas à tradução e interpretação de Libras. Eu sou a professora Yaísa Guedes, este é o meu sinal, tá certo? E nós hoje vamos para a segunda competência da nossa disciplina, que é desenvolver estratégias de tradução e interpretação no ensino à distância. Vamos lá? Continuar brilhando no audiovisual? Na videoaula da primeira competência, você aprendeu que é preciso usar uma roupa discreta, que tenha um contraste com o plano de fundo e com o tom de sua pele. Também você deve retirar os brincos, acessórios, colar, pulseira, anéis, relógios e também usar uma maquiagem leve para dar uma aparência mascarada. E também você aprendeu sobre o espaço de sinalização, que é o espaço demarcado do ambiente físico e corpóreo para ceder lugar à sua sinalização. Mas, se você não viu a aula da primeira competência, corre lá. Mas agora, vamos para a segunda competência do nosso e-book. Lá no nosso e-book, você aprendeu sobre a educação à distância, que é uma modalidade de ensino-aprendizagem mediado por meio de um recurso tecnológico em que os professores e os educandos estão separados espacialmente. Por exemplo, igual nós estamos agora, tá? Vocês estão aprendendo, mas nós estamos separados fisicamente, tá certo? Também você aprendeu que tem uma Associação Brasileira de Educação à Distância e ela tem um papel fundamental de incentivar, apoiar e divulgar a EAD na sociedade para quebrar barreiras e preconceitos referentes a essa modalidade de ensino. Você no nosso e-book também aprendeu que pode atuar em várias áreas dentro do ensino à distância. Por exemplo, temos as aulas ao vivo, pode ter aulas no Google Meet, pode ter aulas no Zoom Meeting, e também aulas através de lives no YouTube. Você também poderá fazer a tradução de textos para a língua de sinais, da língua portuguesa para a língua de sinais. Também estudou que tem os deíticos e a pontuação, que são essenciais também explorar os recursos visuais. E também aprendeu que as perguntas retóricas podem chamar a atenção do telespectador ou educando. Também aprendeu lá no nosso e-book que o classificador pode ser usado como estratégia de tradução e interpretação no EAD, tá certo? E no ato de interpretação, você pode estar totalmente envolvido com o seu trabalho, devido ao empenho e dedicação nos estudos e ter sempre contato com indivíduos sinalizantes da língua de sinais. E para a prática, fluência na língua. Mas você pode estar se perguntando, mas professora, eu vou trabalhar em casa no EAD? Ou vou trabalhar no estúdio? Nessa nossa videoaula, nós iremos sanar algumas dúvidas também, tá certo? As unhas, elas podem ser pintadas, elas podem ser grandes. Como fazer o enquadramento do vídeo para trabalhar no EAD em aulas ao vivo e aulas no Google Meet ou no Zoom Meeting? Como perder a vergonha de gravar? Tá animado? Então vamos lá. As unhas muito longas e coloridas podem chamar a atenção indevida e atrapalhar a sinalização. Então, nós, professores, a comunidade surda, recomenda que as unhas sejam nas cores em tom mais leve, que não seja muito chamativa as cores, tá certo? No outro slide tem as cores que vocês devem evitar, que são as cores mais fortes. E agora são as cores de unhas que vocês podem usar. Porque da mesma forma que um ouvinte se desconcentra com barulho e ruído em volume alto, o surdo também perde a concentração em meio a cores fortes que representam uma poluição visual. Por exemplo, vamos deixar o poder do vermelho, do batom vermelho e da unha vermelha para sair para a baladinha, tá certo? Ô, professora, mas a senhora está com batom vermelho, mas eu aqui não estou sinalizando, tá certo? O foco aqui é a oralização da aula. E o enquadramento. Como deve ser o enquadramento? No enquadramento, o sinalizante precisa estar ao centro, deixando uma margem de pelo menos 20 centímetros do topo da cabeça, aproximadamente
um palmo, você percebe aí que já ficou fora do enquadramento, tá certo? Eu já fiquei fora do enquadramento. E também 10 centímetros abaixo da linha da cintura. Porque, por exemplo, se eu for fazer o sinal de primo, aqui ele já sairia cortado, tá certo? Os sinais ocupam um espaço delimitado de, em média, 50 centímetros de cada lateral do corpo. Ó, 50 centímetros para cá, que aqui já dá, e 50 para cá, tá certo? Estudante, você lembra do nosso espaço de sinalização? Então, esse espaço de sinalização, que é o espaço demarcado do ambiente físico e corpóreo, para ceder lugar ao discurso sinalizado, o enquadramento deve preservar esse espaço de sinalização do intérprete de Libras. É importante estudar e sistematizar com antecedência o material a ser traduzido e é um requisito essencial para o sucesso do trabalho. Mas nem sempre isso é possível, tá certo? Qual o comprimento? Acabei de falar, né? Mas vamos reforçar. Que a barra da camisa deve estar estreitamente relacionado ao enquadramento. Usar uma blusa comprida, o suficiente para ultrapassar a área do enquadramento. Evitar camisas muito curtas, tá certo? Para quando você for fazer um sinal mais acima da cabeça, a camisa não subir. Volta lá. Para a camisa não subir, tá certo? Então, compreende-se que o trabalho de interpretação exige muito empenho físico e principalmente aqui, ó, exige muito da nossa mente, porque a informação, ela chega com a oralização da língua portuguesa e ela vai sair de forma diferente e às vezes a gente tem que trocar a sentença das palavras. Por exemplo, se eu vou falar que a pessoa está andando, eu tenho que fazer primeiro a pessoa para depois mostrar que ela está andando. Aí são alguns enquadramentos que vocês devem evitar. E também um correto. A posição vertical oferece uma margem nas laterais e, dependendo do sinal, a imagem pode ficar cortada. Então, de preferência, usar o celular ou a câmera na horizontal para ficar dentro do enquadramento correto. Aí nós temos a nossa intérprete de Libras, Roberta Andrade, que é intérprete aqui do EducaPE, da nossa casa. Vocês já devem ter visto ela por aí, abrilhantando nas produções audiovisuais, não é isso? Nas aulas de vocês. Então, você pode trabalhar tanto no estudo da instituição, como aqui no EducaPE. Aqui no ETEPAC, nós temos estúdios e também poderá trabalhar de casa, como na segunda imagem. Na segunda imagem, nós temos uma aula que é realizada de casa. Você perceba que o intérprete está com um enquadramento perfeito, dá para ver toda a sinalização dele, apesar de que não está 20 centímetros acima do topo da cabeça, mas o enquadramento está perfeito. Mas, professora, tem uma tarja amarela cobrindo o intérprete. Mas só que essa tarjinha amarela já é com o pessoal da edição, tá certo? Então, é importante que vocês falem com o pessoal da edição, com quem está organizando as imagens para não cortar você. Você poderá também trabalhar sentado ou em pé, porém, deve evitar cadeiras com braço, porque quando a cadeira tem braço, a gente fica meio que apoiado na cadeira, né? E fica com preguiça de se movimentar, e isso atrapalha nas expressões corporais, tá certo? Mas voltando para o enquadramento, é preciso salientar um ponto muito importante. A câmera deve estar estável. O trabalho no EAD pode durar longos períodos, de 20 minutos a 3 ou 4 horas de interpretação, isso mesmo. E pode cansar caso alguém fique lá segurando a câmera. Então, se você não tem um tripé, não tem problema. É só apoiar no notebook, em livros e fazer aquele jeitinho brasileiro para poder trabalhar em casa, isso mesmo. Para os trabalhos, o TIOS, o tradutor e intérprete de língua de sinais, o retorno visual da interpretação pode ser realizada por notebook, celular, computador, outra técnica para garantir a apontação correta dos possíveis espalhamentos. Ver o estudante e tirar dúvidas e possíveis falhas.
Também você precisa ver os slides. Por exemplo, no trabalho de interpretação em casa ou no estúdio, é importante que o intérprete tenha retorno do que o estudante está vendo com os slides, porque aí ele vai ter acesso e pode fazer aquele famoso, ó, aquela pontuação, veja a imagem. Também é importante ele ver o estudante, porque quando ele vê o estudante, ele pode saber se o estudante está entendendo o assunto ou não, e também poderá ver se ele levantar a mão, que ele tiver dúvida, pode levantar a mão, e o intérprete vai fazer a versão voz, o enunciado da voz, tá certo? Mas como perder a vergonha de gravar? Estar em frente às câmeras é um tanto desconfortável para nós que estivemos sempre por trás das câmeras, na verdade. Passamos a ser observados e perdemos alguns sentidos, como, por exemplo, perda da memória, quando dá aquele branco na cabeça que às vezes a gente esquece até o nosso nome, minha gente. Passam milhares de informações em nossa mente em fração de segundos. E quando tem algum intérprete olhando, nossa, já dá aquele nervoso, né? Aquela ansiedade. Será? Será? Será que tem alguém olhando? Será que o surdo está entendendo? Será que ele está com dúvida? Então, a tensão passa a ser bem maior. Mas como perder a vergonha de gravar? O primeiro passo para perder a vergonha de gravar é você se gravar. Começar a se habituar e fazer alguns treinamentos em Libras na frente da câmera. Por exemplo, pegar uma música, pegar uma reportagem quando está assistindo lá o telejornal, você pega uma reportagem e vai lá sinalizando, pegar a fala de alguém ou apenas uma frase que você está no comecinho dos estudos na Libras. Isso mesmo, você vai começar a praticar a Libras já arrasando e se filmando. E depois de se gravar, você vai assistir ao vídeo e tentar procurar aquelas imperfeições. Ah, esse sinal ficou errado. Esse sinal ficou errado ali. Então, você vai ver esses pontos de articulação errados, a configuração de mão errada, a datilologia, se fica melhor aqui, ó, na frente do corpo, ou se fica melhor aqui na lateral. E isso vai ajudar você a corrigir os erros e automaticamente você irá melhorar a sua interpretação. Se errar, professora, se errar, a gente vai consertar, porque o treino é para isso. Exatamente. Você está treinando para errar mesmo, mas se errar agora, poderá acertar lá na frente. E é para isso que a gente treina, não é verdade? Após a análise dos trechos, dos pontos que você errou, se foi na configuração de mão, se foi no ponto de articulação, se foi na expressão facial, a mão não ficou bem no lugar, naquele lugarzinho que ficou bem visível a datilologia, que é a soletração em língua de sinais. O erro vai ser corrigido, tá certo? Mas como assim, professora? Eu já vou corrigir o erro, eu já gravei. Vamos regravar, vamos refazer o vídeo para ver o ponto que a gente errou e fazer o vídeo melhor ainda do que foi na primeira vez. Isso mesmo. No começo é um tanto estranho, você pode estranhar, achar estranho você se ver, como eu estou achando estranho agora me vendo aqui no retorno. Mas fazendo esse treino, você vai arrasar nas produções audiovisuais. Eu quero ver vocês brilhando, viu? Parece besteira, mas tem muito intérprete que não aceita trabalho por medo ou por não se sentir confortável na frente das câmeras. O segundo passo para perder a vergonha de gravar é se filmar e deixar também o áudio, tá certo? Ao fazer seu treinamento se filmando com o áudio, com a voz também, te dá outras possibilidades e ajuda a compreender ainda mais o seu erro e analisar se a sua interpretação não poderia ser feita de uma outra forma, mais clara, mais objetiva ou mais detalhada. O hábito de treinar leva você a lembrar da sua autoanálise e a autocorreção que você mesmo já fez, além de lhe capacitar para estar à frente das câmeras. Outro ponto importante é a iluminação. Mesmo que a câmera não seja tão moderna, uma boa iluminação faz toda a diferença. Por isso, tente não ficar abaixo da fonte de luz, porque isso faz com que seu rosto fique com sombras, tá certo? Isso pode atrapalhar nossas expressões faciais, tá certo? O ambiente também
deve ser silencioso. Ligue o microfone apenas quando for solicitado. Entre as pausas, fique com as mãos postas. Como assim? O intérprete fica assim, fica meio relaxado, não fica? Então, quando o intérprete fica assim, com a mão para baixo, fica meio em tom de relaxado, né? Então, vamos deixar a mãozinha assim, ó, nessa posição que fica melhor visivelmente falando. Ficou claro até aí, pessoal? Sim? Então, ótimo. Estudante, você lembra que temos várias técnicas de tradução e interpretação, como a omissão, a adição, uso de perguntas retóricas, explorar recursos visuais, a boa utilização, bom enquadramento do espaço de sinalização. E também tem várias outras técnicas que eu poderia ficar aqui, ó, mais 5 ou 10 minutos falando, né? Mas a produção já está aqui, ó, ao tempo, professora. Então, no ato da interpretação, o intérprete precisa agir em fração de segundos e poderá utilizar uma dessas técnicas de tradução e interpretação durante o seu trabalho. Dessa forma, cada um de nós pode interpretar a mesma frase de uma forma diferente, tá certo? Eu indico que vocês comecem a prestar atenção na janelinha do intérprete, mas sem julgamentos, porque cada um de nós fala e pensa de uma forma diferente. Logo, cada um pode interpretar a mesma frase de forma diferente, tá certo? Por exemplo, vamos usar aquele velho exemplo, né? Da pessoa está andando. Pessoa está andando, ela pode andar assim, ela pode andar assim, ela pode andar assim, tá certo? O tradutor e intérprete de Libras deve ser proativo, deve ter humildade e simpatia com as pessoas envolvidas na interpretação. É uma profissão que exige esforço físico e mental, assim como aprimoramento e atualização constantes, porque se trata de língua em constantes modificações. Estão sujeitos a biculturalismo. Entendeu até aqui? Então, hoje você aprendeu que é preciso atentar para o enquadramento do vídeo, ficar ao centro, deixar no mínimo um palmo acima da cabeça e 10 centímetros abaixo da linha da cintura, tá certo? Não ficar abaixo da iluminação para evitar sombras, usar a luz de frente e usar a câmera sempre na horizontal. Você também aprendeu a ter o hábito de se filmar para praticar a Libras e corrigir os erros, e também para ir se familiarizando com a câmera. Pratiquem, filme-se para lá na frente arrasar na interpretação. Tudo bem? Se ficou com alguma dúvida na aulinha de hoje, reveja a nossa aula. Se ainda continuar com dúvida, pode me procurar lá no Moodle, tá certo? No nosso Moodle ou AVA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. E não esqueça de voltar para o nosso e-book. Lembre-se, a prática leva à perfeição e o erro à excelência. Pratiquem a Libras!